Fala, povo bonito! Adalberto Matos, canal.pc. Muito bom ter você aqui conosco, muito bom ter a sua inscrição, a sua audiência. Canal.pc, que tem um dos objetivos principais, falar de temas da psicologia que acontecem no dia a dia, na vida das pessoas e que numa reflexão pode me ajudar a tomar decisões melhores, a entender situações de uma forma melhor e assim ter uma vivência mais saudável. Não substitui terapia, mas é uma maneira de você também reflexionar sobre assuntos que as pessoas que vêm, que se assentam ali, falam e falam e falam. Beleza? O tema de hoje serão 4 tópicos, sendo que o último é fundamental para você entender todo esse contexto que nós vamos estar falando. E do que nós vamos estar falando? Nós vamos estar falando de um tema chamado perdão. E eu abro esse tema com a seguinte pergunta: você tem facilidade para perdoar? Sim ou não? Se sim, ótimo. Se não, também ótimo, porque você tem que repensar isso daí e você só pode repensar se você tem a sinceridade de responder. Você tem facilidade para perdoar? Agora, o que é perdão, afinal de contas? Aqui eu trago 2 distinções importantes nesse primeiro ponto. Perdão não é esquecer. Isso se chama amnésia. Eu perdoo, mas não significa que vai sumir da minha vivência mental aquilo que foi feito, porque se eu estou perdoando é porque algo foi feito que me atingiu. Então, não esquecer, ok? Perdão não é simplesmente esquecer. E perdão não é fingir que as coisas não aconteceram. Elas aconteceram, teve um evento, teve situações e essas situações afetam ou uma pessoa ou um grupo de pessoas. O perdão, na verdade, é uma decisão interna para que para que o erro do outro não nos aprisione. Eu estou perdoando para não ficar aprisionado dentro daquilo que me foi feito. Isso é muito importante nesse primeiro ponto, tá? Pra gente não ficar imaginando, perdão, eu nunca mais lembrar. Para! Isso chama-se Alzheimer. Segundo ponto, por que perdoar então, Adalberto, é tão difícil? Ai, caramba, né? Nós temos ego, nós temos os nossos orgulhos. Então, quando eu estou perdoando, aquilo passou por cima do meu ego, aquilo passou por cima do meu orgulho. E tem gente que não consegue perdoar porque o orgulho dele é muito alto. O ego dele é muito grande. Como é que essa pessoa fez isso comigo? Jamais vou perdoar. Direito, né? Agora, por que é tão difícil perdoar? Por conta do nosso ego, por conta do nosso orgulho. E também nós achamos que, às vezes, perdoar significa dar razão ao outro. Então tem gente que não posso perdoar, porque se eu perdoar, eu vou estar dando razão a ele ou a ela do que ele me fez, do que ela me fez. Então por isso que é tão difícil perdoar. E graças a Deus que a maioria das pessoas conseguem perdoar, porque senão não seria possível viver em família, viver em sociedade, porque é nessas vivências que nós, principalmente na família, é nessas vivências que nós vamos exercitando mais a capacidade de perdoar. O perdão é para ajeitar as situações, mas não tem como, uma vez um copo quebrado, você até pode remendá-lo, mas ele não vai ficar como ele era. Essa marca vai ser carregada para sempre, tá? Tem uma pequena cicatriz aqui, deixa eu tentar aqui, ó. Fiz ela, fui eu mesmo que fiz, né? Foi um acidente, com 12 anos de idade, 56, e ela permanece aqui. Toda vez que eu olho para ela, eu lembro. O terceiro ponto e o quarto ponto vão trazer mais clareza ainda disso que eu estou falando. Vamos para eles? No terceiro ponto, eu quero focar na questão de que, então, perdoar é um processo. Processo tem etapas, eu não vou falar de todas as etapas, mas assim, não pense que porque você disse que perdoou, você não vai poder estar chateado no outro dia ou daqui uma semana, ou quando você ouve uma notícia similar àquilo que você perdoou, aquilo não te venha na cabeça. Então, perdoar é um processo, e dentro do processo nem sempre é imediato o perdão.
o perdão de acalmar as coisas dentro de mim. Às vezes ela vai ficar ali borbulhando e de vez em quando vai ver uma erupção. Então, processo e que nem sempre é imediato. Tem gente, mas você me perdoou e já voltou de novo com esse assunto. Poxa, ela vai voltar, ele vai voltar muitas vezes com esse assunto. Se ele está disposto a perdoar, você também tem que entender que é um processo. Quem erra, sente, mas quem é afetado pelo erro, sente muito mais. Isso leva tempo, não é do dia para a noite e geralmente precisa de ajuda externa. Quantas pessoas que já não chegaram aqui por conta de situações em que elas perdoaram, mas aquilo estava machucando muito dentro dela. Por quê? Não tinha com quem falar. Né? As pessoas não saem falando das coisas negativas que acontecem na vida delas para todo mundo. E nem deve. Essa é a grande verdade. Nem sempre precisa da terapia. Eu já tive pessoas que foram muito bem aconselhadas, muito bem acompanhadas por um pastor, por um padre, ótimo, por um grande amigo ou uma grande amiga, ótimo, mas às vezes a situação vai levar a um processo, às vezes, depressivo. E aí vai precisar de ajuda externa. Ajuda, inclusive, dependendo da situação, até psiquiátrica. Quantas pessoas que eu já não aconselhei a procurarem um psiquiatra porque precisariam de uma medicação, porque somente a ajuda externa do psicólogo ou até do padre junto do pastor não estavam dando o resultado que a gente precisava. Agora, a paulada foi grande. Então, tem que ter muita calma, principalmente se você quer o perdão do outro, porque a dor é real. E quem sente, sente. Legal? Quarto e último ponto. Esse, então, que eu disse para você que é o mais fundamental, que eu gostaria de você prestasse muita atenção. E já acontece de monte também, tá? Quarto ponto. Perdão não significa se reconectar. Vou repetir. Porque tocou aqui o celular, né, gente? Perdão não significa se reconectar. Tem algumas situações que o perdão não vai permitir a continuidade daquela história, seja ela uma amizade, seja ela uma sociedade profissional, seja ela, infelizmente, até casamentos. Perdão não te obriga a manter uma relação, nem de amizade, nem profissional e às vezes nem de casamento. Às vezes aquilo que você está perdoando, você perdoa, mas não vai ter mais condição de ficar com aquela pessoa. Isso é ruim? Claro que é ruim, porque você fez sonhos, você fez planos, há uma cobrança social também, em cima, por exemplo, de uma separação, em cima de uma quebra de sociedade profissional, em cima de uma amizade. Mas você não era amigo, vocês não estão nem mais conversando, né? Então, perdoei, só que não dá mais para continuar no mesmo barco da amizade, no mesmo barco do casamento, da sociedade, né? Do grupo religioso. Não dá mais para continuar, por quê? Muito pesado, muito difícil enxergar, conviver. Então é melhor cada um ir para o seu lado. Me recordo aqui, e eu vou usar isso para contextualizar, que até mesmo entre Pedro e Paulo, figuras centrais ali do cristianismo nascente, eles tiveram uma treta muito brava lá. E sabe o que aconteceu? Se perdoaram. E sabe o que aconteceu? Paulo para um lado, Pedro para o outro. Né? Nós estamos falando aqui num contexto religioso cristão, só que o perdão foi fundamental para que cada um partisse para o seu lado, mas não deu mais para conviver. E se não deu para conviver entre essas duas figuras, que dirá nós, meros mortais, né? Então, vamos pensar tudo isso daí. Por isso que eu disse que era o ponto mais importante. Nem sempre o perdão significa que você vai conseguir se reconectar com aquela situação. E se não conseguiu, tentou, lutou, cada um para um lado, é o melhor caminho, porque o sofrimento vai cessar e você não vai ter uma situação angustiante todo o tempo que você já tentou, às vezes ficou aí 1 ano tentando, 2 anos tentando e não deu.
Seja sincero com você e com a pessoa que está nessa situação com você. Toca para frente, que é muito melhor do que ficar fingindo que estamos tudo bem e não estamos tudo bem. Beleza, gente? Tem muito mais coisa para falar, mas os objetivos também são de vídeos curtos, tá? O que eu gostaria de pedir para você é que você fosse sempre muito sincero nessa questão do perdão. Se perdoei, perdoei. Se não perdoei, não perdoei. E vamos tentar melhorar como seres humanos. Eu te convido para assistir os outros vídeos do canal, te convido para pedir o seu gostei aí, o seu compartilhamento e dizer que semana que vem nós estamos aqui novamente. E para finalizar, diante de tudo isso, eu te desejo paz, muita paz. Valeu!